Olá, público da TVLW, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nossa conversa vai ser dedicada ao Outubro Rosa, uma campanha que nos lembra da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, uma doença que, quando descoberta no início, tem grandes chances de cura, e nós vamos conversar também sobre como o autocuidado, a informação e o apoio emocional fazem toda a diferença na luta contra o câncer de mama. Para esse bate-papo especial, nós recebemos hoje profissionais que atuam diretamente no cuidado com a saúde da mulher. Dr. Jarbas, mastologista, diretor de setor de oncologia do Hospital Memorial Arco Verde. A enfermeira obstetra Rosemary Nunes, que atua na clínica Recriar. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nosso bate-papo hoje, sobre o Outubro Rosa. Eu queria começar com você, Dr. Jarbas. O Outubro Rosa é uma campanha, que já faz parte do nosso calendário há muitos anos. Mas assim, mesmo com tanto tempo de campanha, ainda tem muita gente que ainda tem dúvidas a respeito do propósito, do real propósito da campanha. O que exatamente representa o Outubro Rosa e por que ele é tão importante para a saúde das mulheres? Ok, Flavinha, obrigado pelo convite. O Outubro Rosa ele foi idealizado, no início dos anos 90 para chamar a atenção sobre o câncer de mama, que há muito tempo e ainda hoje é uma doença muito prevalente na mulher, o principal câncer no sexo feminino. E aí foi idealizada justamente para chamar a atenção, já que na época não tinha grandes meios de divulgação. Foi começado com uma corrida. Hoje em dia, até se faz muitas corridas também para chamar a atenção, mas começou com isso. Depois teve a ideia do laço, de botar cores, nos determinados edifícios, nas cidades, para chamar a atenção da mulher para uma doença muito importante que tem, uma detecção precoce relativamente fácil e uma prevenção que aí já não é tão fácil, tá? Porque aí mexe com o estilo de vida, com o que a gente tem que fazer no dia a dia. Prevenir câncer de maneira geral é algo mais difícil, na verdade, do que detectar. Detectar câncer de mama, de próstata, de colo do útero, a medicina hoje não tem grande dificuldade, não. O que tem dificuldade maior é o acesso da mulher aos serviços de saúde e a lembrança que ela tem que fazer todo ano esses exames. Então, o Outubro Rosa foi idealizado para isto. Depois foi acrescentado, além do câncer de mama, o câncer de colo do útero, e acabou que hoje, na minha opinião, virou um mês, na verdade, de saúde da mulher. A gente aproveita para falar de saúde da mulher em geral, já que assim, pouquíssima gente não conhece sobre câncer de mama, o básico sobre câncer de mama. Então, se aproveita para falar na saúde como um todo, já que você não é apenas mama, não é apenas colo do útero, tem que ser visto como um todo. Então, é muito bacana e vamos conversar um pouquinho mais aí sobre os pontos principais do câncer de mama. Certo. Ok. Rosemary, vamos com você. A prevenção é sempre o melhor caminho, Mas muitas mulheres ainda têm muitas dúvidas sobre o que realmente significa o cuidar, o se cuidar. Quais são as principais formas de prevenção do câncer de mama e o que toda mulher precisa colocar em prática no seu dia a dia? Primeiramente, eu quero desejar boa noite e agradecer pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui novamente, é uma satisfação. Primeiro, como o Dr. Jarbas falou, a prevenção é o melhor caminho, mas é um grande desafio, para toda a população. A gente tem que conscientizar primeiramente a população na questão da promoção à saúde, certo? E o que é que previne, não só o câncer de mama, mas também outros cânceres, É a questão das mudanças no estilo de vida, certo? Que é o famoso MEV agora, que está bem alta, doutor? Então, a questão da mudança do estilo de vida, alimentação saudável, evitar produtos ultraprocessados, a questão da gordura, fritura, tem a questão da alimentação, é uma prevenção e promoção à saúde. Outra questão, a atividade física,
A gente hoje está vendo aí as pessoas, né, graças a Deus, estimulados, né, a fazer atividade física, que é outro não só para evitar também o câncer de mama, mas também outros tipos de doença crônica, e também a questão que é evitar o sedentarismo, não utilizar o alcoolismo, né, a questão do álcool, o cigarro. Então, é a questão realmente da mudança dos hábitos de vida. Então, é a primeira questão da promoção. E a prevenção é a questão de procurar, né, a unidade de saúde para fazer seus exames, né, de rotina, como a mamografia, que o doutor Jabas vai falar, a mamografia, a ultrassonografia de mama, e a prevenção do câncer do colo do útero também com citológico. Então, assim, as mulheres, hoje em dia, elas também estão se cuidando em relação a esses exames, mas o autoexame também faz parte, né, dela se conhecer, né, dela saber o que é que está acontecendo de errado no seu corpo para procurar o mais rápido possível, né, o serviço de saúde e, assim, detalhar mais, investigar, né, o que é que está acontecendo no seu corpo. Antes de entrar nessa questão da mamografia, eu queria perguntar a vocês dois, né, que lidam com as pessoas, né, as mulheres no dia a dia. Essa questão do autoexame, como é as mulheres realmente conseguem se tocar? Existem ainda essa dificuldade? Vocês notam, vocês percebem? Porque assim, eu acho que em capital não, mas a gente que mora em interior, né, que tem zona rural, mas ainda existe gente que não tem acesso a muita coisa. Então, essa questão do autoexame, né, do como fazer, né, é difícil, ainda tem essa dificuldade das mulheres chegarem e fazer, existe vergonha, como é? Vocês sentem isso, percebem isso no tratamento? Bem, eu na consulta, né, ginecológica de enfermagem, um dos exames que eu faço é o exame clínico das mamas. E no roteiro, né, quando a gente faz, eu faço a pergunta a ela: você se toca, você faz o seu autoexame? Você conhece como é que tá? Você sabe como é que tá? Não sei, nunca fiz, não sei quando é que é para fazer, né? Não sabe qual é o período para fazer. Então, aí, no momento que eu faço o exame clínico das mamas, eu já ensino a ela e o período que ela vai fazer, né, esse exame. Não que vai substituir, certo? O exame clínico das mamas, mas eu reforço que é um exame que ela vai estar se conhecendo, né? Conhecendo seu corpo, para ver qualquer alteração que estiver, ela está percebendo, ela já vai procurar imediatamente o serviço. Então, eu oriento ela investigar se está aparecendo um nódulo, alguma secreção, se está diferente uma da outra, se está com a textura diferente, alguma alteração assim que ela perceba que está diferente para ela procurar o serviço. É interessante que as mulheres se preocupam muito na forma de fazer, né? As mulheres ficam com receio, às vezes, de fazer de forma inadequada, né? Fazer errado o autoexame, quando, na verdade, não existe uma forma adequada de fazer, inadequada. A mulher pondo a mão na mama de qualquer forma que ela colocar, está feito o autoexame. Desde que ela toque a mama como um todo, na parte superior, na parte inferior, na do lateral e nessa mais interna, está feito um bom autoexame. E aí esse receio de fazer errado, tá? Isso faz com que as mulheres recuem um pouco. Então ela tem medo porque ela não sabe fazer bem, apesar que pode ser feito de qualquer forma, é só tocar com a mão, tá? O receio de encontrar alguma alteração, né? Então a mama tem a glândulazinha, que é como se fossem umas bolinhas na mama, e aí se estiver perto de menstruar, vai estar maior essas bolinhas, isso vai dar um medo. Na verdade, não é nenhuma alteração, é uma coisa fisiológica, natural do ciclo menstrual, e aquilo vai dando um medo dela, que faz com que a mulher não se examine. Então, a gente realmente, como o Rosimério falou, muitas mulheres não fazem por medo, por pensar que não fazem, que não sabem, tá? O que a gente vê de dado na literatura é que o autoexame, esse feito pela mulher, ele tem pouca relevância para a mortalidade por câncer de mama.
Então, a mulher que faz autoexame e a que não faz, em termos estatísticos, ela não tem diferença se ela vai ficar mais curada ou menos curada. O que faz mais diferença é o exame clínico feito pelos profissionais de saúde, mais os exames de imagem. Aí sim fazem a diferença. Porque o que é que a gente quer? A gente quer que a mulher... A gente quer diagnosticar um problema na sua mama antes de você tocar. Ou antes de eu mesmo tocar, que sou profissional de saúde. Então, é para ser visto só no exame de imagem, só na mamografia ou só na ultrassom. Aí sim tem impacto na mortalidade. Então, se a gente descobre cedinho, bem precoce, a gente vai ter um tratamento menos agressivo e uma mortalidade menor. Então, a gente tem que incentivar o autoexame, né? Nós vivemos num país de muitas desigualdades, mas o foco nosso da área de saúde hoje não é nem autoexame, é exame clínico e exame de imagem, que na maioria dos serviços tem acesso, as mulheres têm acesso às unidades básicas de saúde, mas está faltando alguma coisa que a gente não está conseguindo refinar esse atendimento. Apesar de em quase todos os locais tem uma unidade básica de saúde, né? Mas a gente não refinou ainda, talvez, o treinamento dos profissionais de saúde, a qualidade dos exames de imagem. Então, está faltando algo para a gente dar um passo à frente. Nós conseguimos, como um país, melhorar muito o acesso ao serviço de saúde, mas falta agora não só a quantidade, a gente dá um passo agora na qualidade. Acho que será o nosso próximo desafio. Ô Jarbinhas, que eu gostaria que você mostrasse, né? Fizesse como a gente tem muitos telespectadores que assistem e a gente chega em muitos locais, você demonstrasse, né, como a câmera, como na é câmera que mesmo, certo? Aqui, sim, como é que a mulher pode fazer esse autoexame. Então, o autoexame ele deve ser realizado uma vez por mês, preferencialmente após a menstruação, porque a mama não está mais dolorida, ela está menos inchada, então deixa passar esse período e escolhe um dia no mês para fazer esse autoexame. Nas mulheres que estão depois da menopausa, elas escolhem um dia do mês e fazem sempre aquilo ali. Ou no banho. Então pode ser feito em pé ou deitada, de qualquer forma, desde que a mulher põe uma mão para cima, que é mais fácil, que espalha a mama, e com a outra ela toca a mama como um todo. Lembrando que é da parte de cima até a parte de baixo, começa nessa região aqui do meio e vai fazendo toda a mama. Então vai de cima para baixo, até embaixo, de cima para baixo. Não se preocupe se você está palpando com a ponta do dedo ou se você está palpando com a mão como um todo. Não faz diferença isso. O que importa é você tocar na mama como um todo. Porque o que se faz normalmente? Você faz em casa. Você levanta o braço e toca na parte, só nessa parte lateral. Então a mulher examina bem direitinho aqui a parte lateral. Mas essa de cá, como tem menos mama também, elas esquecem. Então, os nódulos daqui são mais detectados do que os nódulos da parte interna. Então, lembrar que a mama é quase que um relógio, né? Então, tem que tocar toda a mama. Ótimo. Muito obrigada, Jarbinhas. Voltando aí a esse assunto que você falou da qualidade, né? Era uma das perguntas que eu pensei aqui para fazer. Quando a Rosemary estava falando da atenção básica e tal. Vocês acreditam, né? Como você falou aí, que os profissionais eles ainda estão precisando de mais, né, treinamento, né, de mais incentivo. Talvez, como você falou, esteja faltando só uma coisinha, né? Porque a gente vê os números cada vez aumentando mais. A gente vê que tem pessoas, como a Rosemary disse, que não sabem nem fazer o toque, né? Então, é o quê? Agente de saúde? O que é que a gente poderia, né, enquanto saúde, fazer para melhorar? Né? Rose é mestre Rose. nisso aí, né? Rosemary. Bom, a questão é a consulta, né, ginecológica de enfermagem. Ela abrange, né, essa questão tanto do prevenção do câncer do colo do útero e da mama. E aí, alguns profissionais, eles, pela questão do trabalho, do excesso de serviço na unidade, né, para a questão da quantidade, às vezes eles faltam, né, essa questão de abordar o exame, de fazer realmente o exame clínico das mamas, pela questão do tempo e da sobrecarga do serviço. Acredito que é isso. E também na questão da capacitação. A gente tem que capacitar os profissionais, a gente tem que chegar junto,
com esses profissionais, com os enfermeiros, médicos, para abordar tanto essa questão do câncer do colo do útero, que já é abordada muito, não é? Por mais que a gente ainda tenha esse câncer como segundo, né, no estado de Pernambuco, mas está realmente está se fazendo o preventivo, o citológico, hoje é o teste molecular no estudo do DNA do HPV, não é isso que o Ministério agora está preconizando, não é? E aí o exame clínico das mamas, às vezes, ele é deixado de lado. Porque eu sei, porque assim, algumas clientes, alguns pacientes, eu pergunto, você fez seu exame clínico das mamas? Ela, não, nunca fiz. E é uma coisa que deve ser abordada na consulta. Importantíssimo. Certo? Importantíssimo. Né? A pessoa vai várias vezes na unidade básica de saúde e nunca foi examinada. Né? No exame, ou seja, solicita a mamografia, mas não é só a mamografia. A gente tem que estar também abordando a questão da promoção à saúde, como é que essa mulher está como é que ela está vivendo, como é que ela está se alimentando, a questão do vício, né, em relação a álcool, a cigarro, essa questão. Então, tudo isso é prevenção. A gente não só foca também no... Certo, o exame é importante, importantíssimo. Mas a questão da promoção à saúde é um desafio, né, daqui do nosso estado, né, do nosso país. Eu queria fazer 2 perguntas aí. Vocês vão primeiro, Jarbinhas. A questão do câncer de mama, a gente foca muito na mulher, mas o homem também tem, né? É raro, mas existe, né? Como é? Dá um pouquinho para a gente, assim, você tem números? Como é que a gente pode ajudar também, né? Orientar os homens, que ele também pode fazer o exame, né? Do toque também, das mamas. E como é que a gente pode orientar ao homem procurar, ao homem fazer fazer os exames também de imagem, né? Isso. Na verdade, assim, o câncer de mama masculino existe, mas ele é pouquíssimo frequente. Então, você tem menos de 1% dos casos. É um câncer nos homens. Então, você tem mais ou menos 75 mil casos por ano de mama. Você vai ter menos de 750 casos que são em homens. Então, é uma coisa que é um número menor, por isso que não tem campanha. Não tem muito sentido. Eu vi alguns profissionais, até da minha área, mastologista, acham que tem que ter exame de imagem e campanha para isso. Eu já não concordo, porque para a gente é muito simples perceber. A gente não tem uma glândula mamária desenvolvida. Praticamente a gente tem pele e um mamilo e areola. Então, quase uma gordurinha aqui só. Então, se aparecer um nódulo na mama masculina, é só a gente colocar a mão que vai ser percebido, porque não tem nada na interface. Então, a detecção ela é muito simples. Agora, detectado um nódulo na mama masculina, a maioria das vezes vai ser uma coisa benigna, que o mais comum, na verdade, é a ginecomastia, tanto no jovenzinho quanto no idoso. Fora essas 2 coisas, tem também nódulos benignos. Vai haver essa possibilidade de fazer o exame de imagem, como a mulher faz. Se a mulher faz mamografia e ultrassom de mama, o homem também faz. Só não é feito de rotina, pelo percentual ser baixo, e por ser tão simples de fazer o autodiagnóstico ou um exame clínico feito na unidade básica de saúde, por qualquer profissional. É muito simples. É como você ter uma espinha no seu corpo. Não precisa de nenhum profissional para perceber isso. Tá? Então, você percebe agora. No momento que se percebe, o homem percebe, aí mudou. Aí ele precisa de um exame de imagem, de alguém para fazer a avaliação. Mas, de maneira geral, de rotina, eu não sou muito a favor que se amplie exame de imagem para homem, não. Porque não tem muito sentido estatístico, já que a gente não está fazendo o que deve na população, que é Seria mais um investimento na mulher, né? Nesse sim. O nosso é mais câncer de próstata e outros cânceres, né? O mais específico, câncer de próstata, que a gente tem que avançar mais, e câncer de intestino, que aí é para homens e mulheres. Hoje é o 3º câncer no país, então é mama o primeiro, 2º próstata, 3º câncer de intestino, que aí pega homens e mulheres igualmente. E aí a gente tem que evoluir na colonoscopia. Então, a saúde é uma coisa muito complexa. A gente não pode
disponibilizar recursos para uma coisa que estatisticamente é muito baixa, a incidência, se não vai faltar naquilo que é mais alta a incidência. E até como a gente vinha comentando, a saúde é cara, né? A saúde é cara. Né, E o dinheiro é limitado. Isso. Não é ilimitado como as pessoas pensam. Tem que saber gastar bem o dinheiro. Saber onde aplicar, onde colocar, né, para fazer a diferença. Nessa questão da mamografia, você falou a questão do autoexame, né, que a mamografia, ele não substitui, mas a mamografia é mais importante, né, a mamografia, a ultrassom. Aí, por falar em mamografia, né, a gente viu que teve uma mudança na idade, né? Aí eu queria juntar essa pergunta, essa questão da mudança da idade, né? A partir de que idade, e no caso de preconizar para pessoas de uma idade menor, né? No caso, antes que agora você vai falar da idade, padrão, isso. Né? Aí no caso, porque já tem histórico de câncer na família, enfim, explica um pouquinho para a gente. Exato, na época que a gente trabalhava junto, né, Rosa? O que é que a gente tinha dificuldade? O padrão no Brasil, pelo Ministério da Saúde, era a mulher fazer mamografia, né? Dos 50 aos 69 anos, a cada 2 anos. Então, é bienal. Então, 50, 52, 54 e por aí vai. Entre 40 e 50 anos, era preconizado apenas o exame físico na unidade de saúde. Então, um profissional de saúde examinava, se houvesse alteração, ele pedia o exame de imagem. Se não houver alteração, não era feito. E aí a gente falou anteriormente, qual era o problema? O problema é que, se a unidade básica de saúde não fazia os exames clínicos, quem é que ia dizer se a mulher tinha ou não um nódulo na mama? Se ela só tinha direito ao exame entre 40 e 49 anos, se alguém examinasse, e você que trabalha na unidade básica, e a gente que pega lá, vê que não é comum ser feito o exame clínico das mamas nas unidades. Então, criava um problema. 40% dos cânceres de mama são antes dos 50 anos de idade. 30%, 40%, depende da estatística. É muita gente. É muito. E aí, o que foi feito agora em outubro foi ampliada a cobertura. Agora sim, é de 40 até 74 anos. E é feito de 2 em 2 anos, bienalmente. Tá? Era uma luta das sociedades médicas e de enfermagem há muito tempo, conseguimos, certo? Acredito que agora a gente pode ter uma melhora nesse diagnóstico precoce e redução da mortalidade. Por que foi feito isso? Aí é que está o problema, porque os dados dos últimos mais de 10 anos mostram que, apesar dessas campanhas de Outubro Rosa, a gente fala tanto nisso, a taxa de mortalidade no Brasil não caiu. Ela é alta, a taxa de cura, beira os 80% ou mais, dependendo do câncer de mama, mas era para ela vir caindo, e ela não estava caindo, porque a gente não estava fazendo o diagnóstico precoce como deveria. E aí foi feita essa mudança, eu acredito que vai ter um impacto grande, tá? Algumas sociedades, como a minha de mastologia, ainda acham que tem que ser feita anualmente, mas assim, vários países desenvolvidos fazem a cada 2 anos e dá certo o programa. Se for feito, na minha opinião, de 2 em 2 anos, bem direitinho, dá certo. A gente vai fazer um diagnóstico precoce, vai reduzir o tratamento e vai aumentar a cura, certo? O problema é que se chegar nos 2 anos que ela tem que fazer, ela não tiver acesso. Aí ela vai passar, em vez de 2, 3 ou mais. Então, a gente vê nos países desenvolvidos que fazem de 2 em 2 anos, que eles têm um bom diagnóstico precoce e têm uma taxa de cura alta. A gente também pode ter. Números, a gente pode ter também, acredito que isso vai ser um dos passos, além dos novos, né, quimioterápicos, novos tratamentos que são cada vez mais disponíveis no SUS, a gente consiga dar uma melhora aí de tratamento e aumentar a possibilidade de cura. Mas vê que aumento bom, né? De 40 até 74 anos. Isso. Rosinha mesmo brigava tanto para querer fazer o exame na paciente com 45 anos. Como é que fazia se não tinha acesso? Eu me lembro muito da Rosemary. Não era não, brigando com todo mundo. Faça. E a gente via lá no Santa Ramos também, né? Na época que eu mandava muito, e era uma das queixas, né? Porque quando via, mas não tem, aqui a gente não consegue mandar porque não tem a idade, né? Não tem você não, mas eu não está no orçamento. Isso, não consegue, tem que ser particular, né? E quando o médico botava lá mamografia, se não for pelo SUS eu não faço. Então, você vê, muita gente deixava passar porque não tinha condições de pagar uma mamografia se não fosse pelo SUS.
Aí você falou também, Flávio, me esqueci de falar, Da idade. daquelas que fazem menos de 40 Isso. anos. Quem faz menos de 40 anos? Quem tem um histórico familiar forte para câncer de mama, então tem uma mãe, tem uma irmã, tem a filha que teve câncer de mama, a gente geralmente pega a idade da pessoa que teve o câncer e diminui 10 anos. Então você tem sua irmã que teve câncer de mama aos 45 anos, diminui 10 anos, então você vai começar aos 35 anos a fazer exame de imagem. Então, histórico familiar forte de câncer e alterações genéticas, que são comuns hoje fazerem testes genéticos, chamados painéis de câncer hereditário, e aí a gente às vezes detecta que a pessoa tem uma chance maior de ter câncer de mama. E aí ela começa precocemente, de 25 a 30 anos, ela já começa a fazer exame de imagem e exame periódico com profissional. Mas aí são testes genéticos, são testes simples, testes de sangue, que só são indicados para a família que tem diagnóstico de câncer de mama ou de ovário, ou de pâncreas, em mais de um familiar. Uhum. Rosemary, quando falamos em saúde da mulher, falamos também em acolhimento e em sensibilidade. A enfermagem tem um papel fundamental na linha de frente, né, do cuidado com a mulher. Fala um pouquinho sobre essa abordagem feminina no atendimento. Você já falou aí algumas coisas, né? Como é esse olhar da enfermagem, né? Como é que esse olhar pode cuidar, né? Pode tomar cuidado, ser mais humano, né? E próximo dessas mulheres para que elas possam buscar ajuda, né? E nesse tratamento, para que estão em tratamento. Isso, Flávia. A gente tem um cuidado centrado na mulher, nas suas condições psicológicas, não só física, né? Mas a gente tem esse olhar integrado, certo? De promover realmente o autocuidado, que isso é bem nossa consulta, né? Que a gente, quando está com a mulher diretamente, a gente vê se ela está emocionalmente, né, bem, se tem feito, né, como é que está seus hábitos, né, se está se alimentando bem, se está tendo o sono, repouso, questão da atividade física, a questão de hábitos, né, de vícios. Então, a gente vê essa questão individual da mulher, certo? A gente tem bem esse intuito, certo? Outra coisa é a questão da valorização, da voz, da experiência. Então, a gente valoriza, a gente escuta a mulher. A gente também aborda essa questão de se ela está sofrendo alguma violência doméstica. Então, a gente também vê essa questão, reconhecendo os fatores, né, algum fator de risco. Então, de um modo geral, certo? Que a gente está ali diante da mulher, então a gente também a gente acolhe ela com o seu acompanhante, certo? Porque hoje é lei, né? A mulher está lá com o seu acompanhante diante da consulta, certo? Embora algumas querem estar sozinha, né? Mas outras fazem questão. A gente também tem a abordagem adaptada em diversas fases da mulher, seja adolescente, a gestante, no pré-natal, parto, puerpério e a questão da menopausa, certo? Na transição da menopausa para a menopausa. Então, a gente tem esse olhar, né, para cada fase da mulher e com cada perspectiva de ver o que está acontecendo com ela, tanto na questão física, como na questão emocional, psicológica. A gente não é psicólogo, mas a gente também tem esse papel assim para a gente já também fazer os devidos encaminhamentos, né? Porque a gente também tem a nossa... o que a gente pode fazer para ela. Por exemplo, precisando de um psicólogo, a gente encaminha, do ginecologista. Então, a gente também tem essa parceria com os nossos outros colegas de trabalho profissionais, né? O mastologista, não é? Então, assim... É uma equipe multidisciplinar, né? Equipe. Então, a gente aborda, diante da nossa consulta, né, ginecológica de enfermagem, então, diversos fatores a gente está vendo ali para poder fazer os devidos encaminhamentos e escutá-la.
Isso, escuta e o acolhimento. E E o aproveitando, acolhimento. pegando um gancho, aí já trazendo para a parte da psicologia, né? A gente, além de tudo isso que a gente contextualizou, é muito importante a gente ver porque o lado emocional e o lado psicológico, ele interfere muito, né, no tratamento. Vocês que estão, né, vocês fazem essa parte, como a gente já falou, dos exames, né, do acolhimento, e aí eu trago um pouquinho dessa questão da clínica em si, né, dos atendimentos de pacientes, da psico-oncologia, né, e foi uma das minhas especializações que eu começou a chegar paciente que a gente sabe que a incidência de câncer, não só de mama, né, mas a incidência de câncer hoje é imensa, né, e a gente sabe que o câncer ainda é muito estigmatizado, né, seja ele a palavra câncer, hoje é câncer, antigamente a gente não conseguia dizer aquela doença, né, ninguém nem falava de tão, né, estigmatizada que era. Então, assim, é muito importante a gente ver essa questão psicológica, porque interfere muito até na questão do tratamento da mulher. E, como eu disse, né, trazendo um pouquinho a clínica, eu tenho acho que umas 4 pacientes, né, que 2 estão em tratamento e 2 já saíram do tratamento, né, graças a Deus, estão naquela fase de cura, né, e elas disseram que, assim, as que a gente está trabalhando agora é impressionante, que aí, como a gente estava falando da questão da autoestima, como mexe com a mulher, né? E aí, assim, a questão da mastectomia, né, da mudança das transformações no corpo, porque tem todo um fator hormonal, né, queda de cabelo, ganho de peso ou perda de peso, porque aí depende muito também. Né? São vários fatores. E aí a mulher vem, só em saber que você está com câncer, né? Isso já mexe, só o diagnóstico já mexe com o emocional e com o psicológico da mulher. Né? Então, ela já vai lá na frente, aí ela já fica pensando, vou morrer, vai acontecer alguma coisa. E isso influencia não só a paciente, mas toda a rede dela, toda a família, né? Porque toda a família é impactada por esse diagnóstico. Né? Então, vem a questão da ansiedade, muitas delas vêm com depressão, né? Com aquele, eu não vou conseguir, chegam muito fragilizadas pela quimioterapia, muito fragilizadas mesmo, e assim, poucas são aquelas que enfrentam, que realmente, assim, vou entrar no modo automático, pá, né? Vou enfrentar, porque é difícil, a gente sabe que é difícil, então o psicológico interfere muito. Aí eu queria, né, saber de vocês, como é que vocês veem essa questão dentro da Jarbinhas, dentro do hospital, dentro da clínica Rosemary também, do dela. Como é que vocês veem vocês recebem isso, como você diz, o apoio, o acolhimento, a escuta? Vocês recebem, como é que vocês trabalham essa parte também emocional, psicológica dos pacientes das pacientes de vocês? Lá no serviço, né, que é o Memorial Onco, a gente tem uma equipe multiprofissional, tem assistente social, psicóloga, enfermeira oncológica e o médico oncologista e mastologista, mas, de maneira geral, o mastologista é quem dá a notícia do diagnóstico. Então, geralmente é o profissional especializado em mama. E aí, o que a gente faz de maneira geral? Primeiro, diagnóstico de câncer na cabeça das pessoas é diagnóstico de morte. Então, na hora que você diz que você está com câncer de mama, a pessoa entende que é um diagnóstico de morte. Então, eu vou morrer daqui a 2 anos ou 3 anos. Então, a primeira coisa que pessoalmente eu faço é tirar essa ideia que diagnóstico de câncer é diagnóstico de morte. Se a taxa de cura, tá, ela é maior que 80%, é muito mais comum você ficar viva, se tratar e se ficar curada. Então, primeira coisa, tirar essa ideia da morte, certo? Porque a maioria das mulheres vai ficar curada. Existem cânceres de mama agressivos, que infelizmente vão provocar metástase, vão levar à morte, existem, mas são a minoria. A minoria desses cânceres. Então, a gente tem que focar no que é mais comum. Então, não é uma mentira que você está contando para a pessoa na hora que você diz que realmente ela tem a chance de ficar curada. Isso. E é muito maior do que a de morrer. No mínimo 4 vezes maior de ficar curada. Então, esse é o aspecto. E aí, Flavinha, esse aspecto
do tratamento cirúrgico, diminuiu muito a mutilação hoje a gente faz menos cirurgia mutiladora, nós fazemos, por exemplo, retirada de mama, mas reconstruções imediatas no mesmo ato cirúrgico com prótese de silicone. Tem mulheres que vai precisar de mastectomia sem prótese? Sim, tem uns que sim, dependendo do tipo de câncer de mama. Mas a quimioterapia, é o que você falou, essa daí agressiva, é um problema. Por quê? Uma parte das vezes ela não chega a ser tão agressiva. Vamos dizer assim, você está aqui comigo fazendo, fez a quimioterapia. Você sentiu um mal-estar, um certo perda de energia, tudo bem. Está indo bem. Na hora que começa a cair o cabelo, aí a pessoa desmonta. Porque é o que você falou. O psíquico vai junto do físico. Eu estava bem, que eu estou sentindo um enjoozinho, estou me sentindo sem força, mas estou tranquila. Agora, na hora que, geralmente, na segunda sessão, terceira, que começa a cair o cabelo mesmo, então você, mesmo que fisicamente não seja tão grande o impacto, psiquicamente é muito grande. E aí desmonta tudo, desmonta o físico também. Aí costumam os sintomas físicos se agravarem. Tá? Não é fácil, é muito bom você dizer que você vai perder o cabelo, mas vai nascer o cabelo todinho. O cabelo nasce. A pessoa sabe que vai nascer. Vai, mas não é por causa disso que ele não vai ficar triste, não. Se fosse em mim um remédio que caísse todos os meus cabelos, eu sei que vai nascer, mas eu vou ficar triste. Então a pessoa tem direito a ficar triste, a chorar, a ficar num canto, não tem direito a permanecer semanas, meses, triste, chorando, sem querer fazer nada. Mas o momento daquele luto, ela tem direito. Eu sei que você faz esse serviço, né? Isso. Então a pessoa tem direito a ficar triste. O familiar não tem que achar que a pessoa tem que estar sorrindo o tempo todo, não, que não é fácil o tratamento. Agora, desse ponto, ela tem que avançar. Ela tem que ver que tem benefício, vai diminuindo o tamanho do tumor, tá? Ela vai conseguindo fazer as sessões de quimioterapia, o corpo vai se adaptando, e aí ela vai vendo que a vida continua. E é um pouco difícil, alguns meses, mas ela volta ao normal logo em seguida. Então, apesar de ser difícil, ela tem uma luz lá no finzinho do tratamento, que ela vai voltar a ver aquela luz bonita, o dia claro, ela entra no escuro e depois o sol brilhando. E aí a pessoa, porque tem momento da vida que a gente não consegue enxergar isso. E aí volta a fazer as coisas, graças a Deus. Felizmente, a ciência evoluiu muito, com a ajuda dos mútuos, né, de profissionais, da psicologia, tá? A gente consegue que as pacientes mantém um tratamento, então pouca gente hoje abandona, né? Era comum no passado a pessoa não querer se tratar, ela fugia, não voltava mais. Hoje quase que a gente não tem isso. Por quê? Essas campanhas fazem também que a pessoa saiba que pode ter o câncer de mama, mas tem chance de ficar curada. Que antes não. A chance é bem maior, né? Já ia embora, já tinha muita paciente desiludida. Diagnosticava, né, na unidade básica um nódulo, ela desaparecia, vinha aparecer, sei lá, 3, 4 anos depois, um câncer muito avançado, muito. Hoje quase que a gente não tem mais isso. A gente pode ter um bom prognóstico. Isso. E é muito importante essa questão dela também participar do seu tratamento, certo? Dela ter empoderamento de o que é que vai acontecer com ela, certo? E realmente, como o doutor fala, essa questão de chorar, e então é importantíssimo a rede de apoio. Ela está do lado de pessoas que amam. E essas pessoas que estão ao lado, né, realmente poder dar força, né, estimular que realmente ela vai passar por isso, né, que não é fácil, né, para essa pessoa, e a gente ter empatia de saber o que é que ela está passando e aí segurar a barra com ela, porque a questão psicológica, emocional, não é brincadeira. Não é fácil. Então, assim, o empoderamento, de ela também, de participar do seu tratamento, de também estimular o autocuidado com essa mulher, né, com essa pessoa que está com câncer de mama. Hoje a gente, né, não só as mulheres cis, mas também tem as outras mulheres também que têm a mama, né, que tem pessoas com mama. Então, assim, dar empoderamento a elas e conversar, o apoio espiritual também, que é importantíssimo. A gente também é tudo.
Né? São Então, vários são fatores. Esse vários apoio não é fatores. só dizer que está tudo bem, Não, que vai- Isso. não, é mas reconhecer também que é reconhecer difícil o tratamento. Não é preciso negar, não. Eu sou a favor da pessoa sentir ali. Se É uma fase apoderar do que difícil, você pô. tem, né? A pessoa não vai passar por isso sem ter um sofrimento, Isso. sem ter uma mudança de pensamento, reflexão sobre a vida, não. Vai mudar muita coisa. Pode mudar para muito melhor, mas naquele primeiro momento não vai ser fácil. Isso. Então, esse apoio que a gente às vezes vê, né? A pessoa dizendo, não, fique tranquilo, vai dar tudo certo, não tem motivo para ficar. Tem motivo para você ficar triste. Mesmo que saiba que vai ficar curada, que vai dar tudo certo, mesmo assim tem motivo. Então, hoje a gente tem um pouquinho de cuidado a mais com os familiares, com esse apoio, para também não querer negar o problema. Assim, aceitar, como você falou, empoderamento, é aceitar as coisas e tentar ultrapassá-las. Não é negar, não. Negar, a gente só vai ter problemas. Você não vai dizer a uma pessoa, por exemplo, para deixar ela mais feliz, não, você tem câncer de mama, mas você não vai precisar fazer quimioterapia, tá bom? Aí diz a mãe, mãe, não vai fazer não. Aí chega lá no profissional, ele diz, você vai precisar fazer quimioterapia. Aí o que é que a gente tem de problema? O que foi feito para ajudar o familiar atrapalha, porque ele estava todo felizinho que não ia fazer o tratamento e precisava. E aí tem outro impacto. Quando ela já sabe que precisa fazer as coisas, é uma coisa que é mais serena, essa aceitação. Então, como os familiares muitas vezes são homens, a gente, assim, às vezes não tem essa sensibilidade, não, porque nunca lidou com aquilo. E não é incomum também que os homens dê uma fugidazinha durante o tratamento. Assim, eles dizem que não quer ver a mulher sofrer. Convocação aí para os homens. E, pelo amor de Deus, vocês se mantenham ao lado das suas esposas, das suas companheiras, no momento do tratamento. Porque essa desculpa de dizer que não vai lá porque tem pena, porque não quer ver sofrer, quer dizer que você não quer ver sofrer, você abandona só porque você não quer sofrer. Então, não é momento de você pensar em você. Você é segundo plano. O primeiro plano é a sua esposa e a sua companheira. Então, o que ela precisa é que tem que ser feito. Se você tem que estar lá ao lado, fique, mesmo achando que não é fácil. Está vendo que nem para quem acompanha é fácil? Imagine para a pessoa que está passando pelo tratamento. Mas a nossa turma masculina, às vezes, dá uma falhada, né? Você vê que quando o homem está doente, dificilmente ele fica só. Mas quando é a mulher que está doente, não é incomum que ela não esteja com um companheiro. Isso a gente tem que mudar, e a gente vai mudar. E aí é exatamente isso. Assim, quando eu pego essas pacientes, eu sempre faço no primeiro momento com elas, mas aí eu sempre trago a família, né? Quem são as pessoas da tua rede de apoio? Meu pai, meu filho, minha mãe, meu irmão, enfim, né? E eu faço ali um encontro, né? Até porque, assim, só rapidinho fazendo, uma das minhas pacientes, ela chegou com a gente fazendo o tratamento, e uma das sessões, acho que a gente já estava com uns 2 meses de sessão, ela tinha tido o diagnóstico, e a gente já estava mais ou menos com isso, uns 2 meses de sessão. Ela chegou na sessão, ela disse, e eu já tinha, né, a gente já tinha conversado sobre o encontro com a rede de apoio dela, e ela disse, doutora, realmente a gente vai precisar fazer um encontro com minha rede de apoio. Aí eu disse, precisamos. Ela disse, meu marido, porque ela sempre dizia, eu perguntava, como é que está seu marido, e sua família, e seu filho? Não, conversou, estão levando de boa, e o marido sempre dando apoio, apoiando. Aí ela disse que chegou em casa, né? Uma vez, estava na rua, quando chegou em casa, disse que o marido dela se acabando de chorar. Aí ela disse que chegou, olhou para ele assim e disse, o que foi? Quem morreu? O que foi que aconteceu? Que ela disse que nunca tinha visto ele chorando. O que foi que aconteceu? Quem morreu? Aí ele disse que soluçando, ela disse, não, se acalma, para de chorar. Quando você vai ir, quando ele parou, ele disse, eu não estou conseguindo trabalhar essa história de você estar com câncer de mama. Aí ela disse, você está achando que eu vou morrer? Quer dizer, ela foi quem deu a... Ela disse, você está achando que eu vou morrer? Ela disse, peraí. Aí ela disse, eu vou falar com minha psicóloga para ela marcar uma sessão para você. E hoje ele faz terapia. Olha aí, ela boa. trouxe, né?
por conta, mas hoje ele faz terapia para poder lidar. Ele tem as questões dele, claro, porque aí a gente absorveu, mas tem essa questão do lidar, né? Hoje, graças a Deus, ela está bem, mas é importante, essa rede de apoio é muito importante. Vou perguntar para os dois, né? Que a gente já está finalizando, né? A gente falou desse cuidado integral aqui agora, né? Eu queria que Rosemary, né, primeiras damas, Jarbinhas falando, né? Eu queria que você deixasse, Rosemary, uma mensagem final para as mulheres, né, que nos escutam e um recado de amor, né, de cuidado e de prevenção, que a gente falou tanto aqui. Então, a gente enfatiza o mês de outubro como um cuidado à saúde da mulher, mas não só o mês de outubro para você se cuidar. Tem que cuidar no ano todo. Então, a prevenção, a promoção é durante o ano todo. Se cuidar, se tocar, se amar, primeiramente, né? Uhum. E aí, você se cuidando, você se amando, certo? Você vai estar valorizando a sua vida. E aí, é o ano todo. Não é só o mês de outubro. O mês de outubro é para a gente reforçar. É uma campanha reforçando. Mas é se cuidar o ano todo. E é isso. Exato, Rosemary. Então, eu queria deixar aqui a reflexão que a gente não é fácil a gente promover saúde e prevenção. Você vai ter que ter assim, um trabalho muito grande. Você pode reduzir suas chances de ter câncer de mama se você controlar seu peso, se alimentar adequadamente, fizer exercício físico. Então, você vai reduzir suas chances de ter câncer de mama. É fácil fazer isso? Não. É bom de falar, mas é ruim de fazer. Mas eu deixo aqui o incentivo para que você comece, aquelas que não começaram, e as que já começaram, que evoluam nesse processo. É um processo para a vida toda, de melhoria de estilo de vida. E, além disso, que você faça seus exames periódicos. Então, mamografia a partir dos 40 anos, de 2 em 2 anos, mesmo que você não sinta nada. Você não sente caroço, não sente dor, não sente nada. Mesmo assim, você deve procurar a unidade básica de saúde e fazer seus exames a cada 2 anos. Tá bom? Com isso, você vai melhorar a sua saúde e vai aumentar as suas chances de cura, caso você tenha vir a ter um câncer de mama. Que maravilha, né, gente? Que conversa importante, né, a gente teve hoje. Linda, porque é importante, né, para as mulheres. E a gente sabe que o Outubro Rosa, não sei se a Lara vai muito além, né? É a questão da gente realmente se unir. Tem muita coisa ainda para melhorar dentro desse trabalho todo aí. O mês que é alusivo ao cuidado da mulher, mas aí foi como eu falei no Setembro Amarelo, é o ano inteiro, né? A gente tem que trabalhar de janeiro a dezembro, né, para que esses números diminuam e para que cada vez mais as mulheres se cuidem, né? Eu quero agradecer muito a Jarbinhas, Dr. Jarbas. Quero agradecer muito pela sua participação, né, pelas suas dicas, né, pela conversa tão importante que você trouxe, fazendo essa orientação tão importante. Sempre uma aula. Uma aula, exatamente. Eu que agradeço. Né? Muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai fazer diferença para muita gente, essa conversa aqui da gente. E você, Rosemary, muito obrigada também muito importante. Né? Fico muito grata a vocês. Me em casa aqui. Que bom! Fico muito grata, né, a vocês por essa participação. Quem sabe outros encontros não venham por aí. E agradecer a vocês que estão em casa e dizer a vocês que se cuidem, né? Vocês mulheres se cuidem, tragam a sua família, o seu companheiro para junto de vocês, né? Para vocês se cuidarem, para vocês terem apoio, porque vocês precisam de apoio, né? E lembrem-se, né, que cuidar de si é um ato de amor e de coragem. Até o próximo podcast.